Bom, falar de profecia, de profetas, profetiza, a gente pode já começar pensando num personagem da Bíblia, né, que tinha um ministério nessa área. Vamos ao nosso quadro Quem é Quem na Bíblia? Personagem de hoje, Elias. Elias, já ouviu falar algo sobre ele? Sim. Para. Elias do Golias? É isso? Não? Vou lembrar. Não lembro também não. Eu sou até evangélica, mas eu esqueço. O meu neto sabe tudo. Tudo que tem na Bíblia ele sabe. Ele fala tudo comigo. Elias foi um grande profeta na Bíblia que fez o povo saber quem era Deus e quem era Baal. É o que acontece hoje, as pessoas não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então Elias chamou as pessoas para um desafio, e nesse desafio ele disse assim, que molhou o altar, né, com água, com alguma coisa que era impossível, e água na época também era um tesouro. Então nessa mensagem ele mostrou o sacrifício, a fé, né, e a ousadia de crer num Deus vivo, que falta para muitos cristãos aí. Elias, sim. Quem foi Elias? Rapaz, sei não. Olá, eu sou o pastor Wellington, no quadro Quem é Quem na Bíblia. Hoje nós vamos falar de um dos maiores personagens, um dos grandes profetas, que se chama Elias, o profeta Elias. O nome dele, Elias, significa Deus é Jeová. Talvez você vai pensar assim, mas Elias não é Eliseu? Eliseu não é Elias? Não, são duas pessoas distintas, porque tem muita confusão. Há milagres de Elias que a gente joga para Eliseu e milagre de Eliseu que a gente joga para Elias. Tem muita confusão, mas eu quero explicar quem é o profeta Elias. Elias, lá no texto citado em 1 Reis capítulo 17, quando há a introdução sobre o nome dele, ele é um tesbita e ele é um dos profetas que Deus levanta na época de um dos piores reis que Israel já teve, chamado Acabe. E sabe como que se chamava o nome da mulher de Acabe? Assuste. O nome da mulher dele era Jezabel. Você já deve ter ouvido dela, né? E eu tenho certeza que você ouviu falar muito mal. Elias foi levantado pelo Senhor para profetizar contra a maldade do povo de Israel. Naquela época já havia acontecido a divisão entre o reino do norte, que era Israel, que ficaram 10 tribos, e o reino do sul, que era Judá e Benjamim, 2 tribos. E ele profetizou especificamente para o reino do norte, que naquela época tinha como rei, como eu já citei, Acabe e Jezabel. Elias, ele foi levantado por Deus para profetizar sobre uma seca que aconteceu naquela época durante 3 anos. E naquele período, Deus o manda uma viúva. Isso mesmo, meu irmão. Olha para você ver. Deus manda o profeta procurar uma viúva de Sarepta, onde Deus falou com ele, lá aquela viúva vai te sustentar. Imagina só, se eu fosse Elias, talvez eu falaria, Deus, uma viúva, ela tem que ser sustentada e eu vou sustentá-la. Misericórdia. Mas Deus havia já programado algo sobre aquela mulher. E quando ele chega, aquela mulher o recebe com muita graça, mas ele pede para ser sustentado por ela. E ela fala que só tinha um pouquinho de pão, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e de azeite, que faria um pão para ele e para ela e para o filho, e morreria. Mas ele fala, faça para mim primeiro, e ela assim o fez. E aquela mulher confiou, e Deus a sustentou durante todo o período daquela seca. No outro episódio, Elias está no Monte Carmelo, onde ele vai fazer, juntamente a 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que era considerada uma deusa, né? Baal era considerado um deus macho e Azera considerada uma deusa. Então são 850 profetas que naquele monte ele faz um desafio. Vamos ver qual Deus que responde com fogo. Por incrível que pareça, aqueles homens acreditaram que Baal e Azera iriam responder com fogo. Mas como nós vemos na história, eles ficaram durante o dia inteiro tentando fazer com que fogo caísse dos céus e consumisse o holocausto deles, mas não aconteceu. E Elias ora a Deus
e vem fogo do céu e consome o holocausto dele, toda a água, e acontece um grande milagre ali naquele local. Posteriormente a isso, Elias, ele vai e mata todos esses profetas. Sim, falsos profetas, uma vez que Jezabel havia matado todos os profetas do Senhor. E um outro texto muito interessante que nós encontramos é quando Elias está lá no Monte Horebe. Quando após esta morte dos profetas de Baal e Azera, ele agora vai fugir de Jezabel quando ela fala que vai mandar matá-lo. Gente, um homem igual Elias, um profeta de Deus fugindo de uma mulher, misericórdia, né? Mas muitas vezes o diabo ele nos afronta quando nós saímos de uma grande batalha, ele vai nos afrontar. E naquele momento Elias vai pedir para si a morte e ele esconde numa caverna em Horebe. Mas o Senhor vira para ele e fala assim: Elias, o que faz nessa caverna? E Deus manda ele sair da caverna e Deus fala para ele continuar o propósito que ele tinha. E um deles era colocar Eliseu, agora sim Eliseu entra em cena, colocar Eliseu como seu sucessor. E a partir daquele momento, ele convida Eliseu para andar com ele. E se Eliseu o visse subir, Eliseu receberia unção dobrada do seu espírito. E isso realmente acontece. E ele é levado aos céus num carro de fogo. Isso mesmo. Como foi, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Aconteceu porque a Bíblia diz e a Bíblia declara que ele está no céu, aguardando um dia onde ele vai voltar juntamente com outro profeta. No livro de Apocalipse relata isso como uma das duas testemunhas mártires que vai profetizar durante 3 anos e meio para a restauração de Israel. Deus te abençoe. Rapaz, eu gosto desse quadro Quem é Quem na Bíblia, sabia? Você vai fazer alguns pra gente, né, Sim. Renata? Quero até ver quem você ajudou a gente. O pastor Hélio está ajudando, a Renata ajudando Quem é Quem na Bíblia. Agora, sim, vocês conheciam a dupla sertaneja Elias e Golias? Essa foi boa. Hoje em dia é muito legal, porque a gente pensa que há um conhecimento bíblico, porque a igreja cristã é a maioria no Brasil, seja no seu viés católico, seja no seu viés evangélico, protestante, mas mesmo entre os protestantes, o povo está sabendo muito pouco de Bíblia, né? A pesquisa mostrou agora recente que a geração atual ela é a mais ignorante em 2 pontos, em Bíblia e em ética e moral. Uau! E que 53% dos pastores evangélicos nunca leram a Bíblia toda. Ah, você está brincando. E 62% só leem a Bíblia quando vão pregar. Eu não duvido não, Luiz. Então, é uma carência assim, astrondosa. Uma pesquisa dos Estados Unidos, eles analisaram 200 sermões. De 200 sermões, só 14 ficaram dentro do texto lido. Olha só. A Renata dá aula no CTMDT, eu tive oportunidade, Renata, esse semestre, vou até dar aula na semana que vem no CTMDT, de teologia sistemática, mas eu dei de homilética. Sim. E eu estava explicando para os meninos, os alunos, a questão do sermão expositivo, meu amor pelo sermão expositivo, porque no sermão expositivo você fica no texto. Você dá aula de muitas disciplinas lá, né? Sim. Qualquer disciplina você tem que ser bíblica, né? Você tem que ensinar a ler a Bíblia, né? Uma coisa que eu percebi ao longo desses 11 anos dando aula é que aquilo que me parece muito óbvio não é óbvio para o outro. Né? Às vezes, porque é tão óbvio para a gente peca, às vezes, em não falar, porque a gente acha que todo mundo, a gente parte do pressuposto que todo mundo já sabe. Né? E quando faz uma pesquisa dessa na rua, a gente fala assim, poxa vida, olha a carência. Né? E às vezes algumas pessoas me perguntam assim, por que você fez teologia? E eu falo, para ajudar as pessoas, para ensinar a palavra de Deus e, eis-me aqui, Senhor, porque existe essa carência muito grande. E muitas vezes, até quem vai fazer teologia, às vezes vai sem um pano de fundo, sem um conhecimento básico. Não sei se vocês já pegaram isso. Sim. Alunos de primeiro período, às vezes, que você percebe que estão indo lá, como na realidade não tiveram escola dominical. Que são conhecimentos de escola dominical. Né? Bem cru, né? Mas a escola dominical, nos dias atuais, tomou bomba no Enem. As pessoas hoje, elas terceirizaram o conhecimento bíblico para o pastor da igreja. Então, eles esperam que a liderança traga isso para eles. Sendo que é uma vez por semana que ele vai à igreja e olhe lá. Isso não alimenta ninguém. É verdade. Pois é, gente. Olha, vamos lá. Né? Gente, tem perguntas. O
estava no quadro Quem é Quem na Bíblia, já estava chegando perguntas sobre profecia. Profecia é um tema que sempre traz muito interesse. Eu ia chamar a Risa Castro, mas deixa a Risa esperar um pouquinho. Vamos primeiro aqui. Quem está mandando mensagem? A Josefa. Oi, Josefa, que Deus te abençoe, querida. Lá no Ceará, terra linda, lá de Brejo Santo, no Ceará. Abraço a Josefa e a todos os queridos cearenses. Ela diz assim, amo esse programa e todos da Rede Super. Nós chamamos também, querida. Ela pergunta, a Débora era profetisa e juíza? Porque Débora a gente sempre é uma referência mesmo como uma mulher líder, né? Sempre a gente olha, quando fala assim que a mulher não pode ter função de liderança, a gente sempre se refere a Débora, mas como juíza, né? Sim, como juíza. E ela foi juíza até o dia que o Baraque aparece. Aí ela passa esse bastão para o Baraque. Então, nós a temos como juíza. Não me lembro dela ter na Bíblia algo que aponte como profetisa. Inclusive, na sequência, a Josefa pergunta isso. E o Baraque? Ele era o quê? Sucedeu a ela. Sucedeu. Porque esse negócio de profeta Baraque... Eu já vi profeta de Araque. De Baraque. É verdade. Agora, esse negócio de profeta de Araque é interessante isso. Ô, Renata, existe profeta hoje? Então, sim e não, né? Se a gente pensar no profeta que Efésios, por exemplo, vai trazer, que eram aquelas pessoas que ajudaram no fundamento das escrituras, né, da doutrina bíblica. Esse profeta não existe mais. As páginas da Bíblia elas já foram encerradas. Hoje a gente tem um cânon completo, que a gente não tinha nessa época onde... Novo Testamento. Exato, né? As pessoas não diziam, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verdade. Né? Então ali Deus usava o apóstolo, Deus usava o profeta, e a gente tem também um outro tipo de profeta que não existe mais, que está em Lucas 16, que diz que é a era mesmo do ministério profético do Antigo Testamento. Ele termina onde? Em João Batista. Então, Elias, ele é o último. Né? Joel, Amós, Obadias, todos esses de uma gestão anterior. Ou seja, baseado em Lucas 16, a gente não pode dizer assim, não, hoje Deus me levantou como levantou Isaías na época de Israel, né? Então, porque aquele formato profético, ele encerra, ele se cumpre, ele termina ali em João Batista apontando para Cristo. Bom, o programa hoje vai pegar fogo. Eu gostei da sua afirmação categórica, concordo. Estou dando a minha cabeça. Não, mas eu acho que é bom, porque eu tenho certeza que outras pessoas vão discordar e respeitosamente nós vamos aqui, né? Nem sei a posição do pastor Luiz, mas vamos ouvir a pergunta da Risa, que eu morro de medo de roubar as perguntas da Risa. E as damas primeiro. Risa Castro, primeira pergunta, querida. Olá, Cássio, boa tarde para você e para todos os convidados do bate-papo de hoje. Cássio, qual é a função dos profetas no Antigo Testamento? Pois é, a Renata falou, né, que esse ministério profético modelo Elias, Eliseu, Jonas, Jeremias, ele mudou a partir de Cristo. Como é que era esse ministério, Luiz, assim, no Antigo Testamento? Via de regra, o profeta do Antigo Testamento, ele chamava o povo de volta aos caminhos de Deus. Então, por exemplo, no quadro Quem é Quem, o pastor Ed falou sobre Elias. Elias, ele foi o homem que inaugurou o ministério profético do Antigo Testamento. Então, ele buscava o povo para o arrependimento, não é? Então, o que acontece? Era uma pessoa muito mal vista no meio de Israel, porque ele nunca chegava com palavras para adular ninguém. Não era aquele pastor que ia passar a mão na cabeça do ovelha? Não, ele vinha para tirar o que estava no conforto do seu conforto, tá certo? E buscar o povo para o arrependimento. Essa era uma coisa do Antigo Testamento, né? Então, esse profeta, ele enfrentava situações diversas, como, por exemplo, ele encarava um rei, como Elias encarou, né? E quando ele fala, uma rainha, quando ele fala com Elias assim, você perverte o povo de Israel, não eu. Olha que autoridade desse sujeito, né? Então, e ele também vivia experiências incomuns. Por exemplo, Isaías viveu por 3 anos nus em Israel, dormindo em covas, não é? Oséias, ele casou com uma mulher com tendência à prostituição para mostrar o status de Israel, como que ele estava. E depois que a mulher de Oséias, por exemplo, o deixa e vai para outro homem, ele a compra posteriormente no mercado
dizendo que para Israel, você era meu e eu te comprei de volta. Ok? Então ele vivia situação muito desconfortável. Quando João Batista, que foi o último deles, né, chega no Novo Testamento, ele encara Herodes e vai dizer assim, não te é lícito ter relação sexual com essa mulher aqui. E isso custou-lhe a cabeça, posteriormente. Né? Agora, no caso, Renata, o Luiz colocou muito bem, descreveu muito bem a profecia do Antigo Testamento. Sim. O que muda a partir de João Batista sendo esse... ele foi o precursor de Cristo, mas ele foi talvez ali o que deu o fechamento nessa profecia do Antigo Testamento. Sim. O que muda? Porque no Novo Testamento fala que há profetas, pastores, mestres e tal. Então, muito bacana a fala dele, porque tanto antigamente quanto hoje não tem status vinculado ao ministério profético, muito antes pelo contrário, né? Então, no Antigo Testamento ele disse, e no Novo, como a gente tem? O foco do profeta no Novo Testamento é para edificação, para exortação, para o consolo, e é sempre uma palavra trazida que é confirmada nas Escrituras. Né? Nenhum profeta hoje pode falar assim, Deus falou comigo uma coisa que não está na Escritura. Né? Ninguém hoje pode trazer algo novo, não tem essa abertura. Então, o dom de profecia mesmo, que não necessariamente vem de um profeta, né? Eu me lembro em Lucas capítulo 1, Deus usa Zacarias com uma palavra profética e ele era sacerdote, não era profeta, porque Deus não se limita. Né, trazendo uma palavra mesmo de exortação, consolo e de esperança. E ela foi, e o Marcos Feliciano até postou um vídeo, falou assim, querida irmã, toma cuidado, você vai para uma armadilha. E de fato foi uma armadilha, essa irmã foi lá, e no meio do programa apareceu um vidente, tinha um vidente no meio. Eles chamam... Mentalista. Isso, mentalista, boa Luiz, mentalista. Olha e colocaram essa irmã numa situação difícil, entende? Diante desse mentalista. Porque ela é cantora evangélica, foi lá para cantar música gospel, né? E assim, pra você ver o número de postagens, né, de crítica. Eu não vi o programa, eu estava vendo em redes sociais esses comentários. Porque o cristão evangélico, ele acredita nessa coisa de que profeta é aquele que adivinha o futuro. Né? Porque ela teve uma posição bíblica, segundo o que eu li. Mas muitos acham que o profeta é aquele assim que adivinha o futuro. Hoje em dia, o que vocês pensam? O profeta é o que adivinha o futuro? Pois é, a Bíblia, há um engano de achar que profecia é só a predição do futuro, não é? A profecia, lá em Coríntios, no Novo Testamento, ela fala que ela consola, ela exorta ou encoraja e edifica. E isso é para o dia a dia da igreja, ok? Então, essa predição do futuro, ela não é muito bem trabalhada no Novo Testamento. E outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que no Novo Testamento a profecia ela não é condutiva, ela não conduz ninguém. Ela simplesmente edifica, ela encoraja, não é? E consola as pessoas. Então, essa coisa de predizer foi no Antigo Testamento, onde predisseram sobre o Messias, assim por diante. Né? No Novo Testamento, é uma palavra para a igreja, de edificação para a igreja. Então, profecia. A sua igreja, você é batista da Convenção Brasileira Nacional? Nacional. Tem uma irmã aqui que pergunta, você é da Lagoinha, Sim. que também é nacional, não é? Sim. Eu já fui pastor da Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, que somos tradicionais, né? Sim. Mas a Sandra perguntando um negócio interessante, que a Sandra é de Três Corações, beijo para todos os Três Corações. Ela pergunta assim, por que a Igreja Batista tradicional, acho que ela está falando da Convenção Batista Brasileira, né? Não acredita em profecia, em profetizar? O que ela está falando aqui, eu acho que pelo menos eu acredito, não acredita na profecia na perspectiva talvez mais renovada, não é isso? O que acontece é que tem tanta gente se autodenominando como portador do dom da profecia, falando bobagem, que daí entra em demérito um tanto de coisa séria.
Exato. Então, hoje Deus pode usar, sim, pessoas, mas que nem o pastor falando, não para apontar um novo caminho, não para completar uma coisa das Escrituras, né? Quantas vezes, eu acredito que todos nós aqui no ministério do dia a dia da igreja, quantas vezes o Senhor levou a gente a entregar uma palavra para um irmão, né? E aquilo trouxe um consolo, um renovo, uma esperança, né? Já aconteceu comigo, pastor, de eu ir ministrar num lugar e de repente o Senhor colocar tão forte no meu coração de entregar uma palavra da Bíblia. Da palavra, exatamente. E que eu não sabia nada daquela pessoa e depois ela me procurar e falou, poxa vida, como testificou. Né? E aí, abrindo um parênteses também, aquela pessoa que acha que tem o dom de profecia, não tem ainda esse dom da palavra, da sabedoria, do discernimento, e não tem certeza, nada impede dessa pessoa praticar. E, de repente, praticar com humildade, chegar, de repente, e falar, olha, pastor Cássio, ou fulano de tal, olha, eu tive uma impressão no meu coração, dessa forma, testifica. Aí, à medida que a pessoa vai falando, sim, testifica, você fala, poxa, aquela impressão é voz de Deus. E aquilo vai se tornando mais claro. E quantas vezes, há anos e anos atrás, no início do ministério, quando eu sentia alguma coisa de Deus, eu tinha tão mais dúvidas, será que é Deus mesmo? Será que sou eu? Agora, né? E a gente vai amadurecendo assim, isso. Prega a palavra, né, Luiz? Prega a palavra. E deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Agora, é importante lembrar que a Convenção Batista Brasileira, bem como o presbiteriano, os reformados, eles entendem que esses dons de revelação terminaram com o fechamento do Novo Testamento e com a morte dos apóstolos, ok? Então, eles vão dizer que esses dons espetaculares, eles serviram para autenticar a fala dos apóstolos e fortificar a palavra deles também. Sim. Então, isso eles entendem assim, terminou isso, fechou-se o cânon, então esses dons não são mais necessários. Por isso que eles não creem na continuidade desses dons. O que nós precisamos distinguir é sobre os dons de revelação especial e os dons de revelação especial canônico. Uma coisa é a revelação estar no cânon, outra coisa é ela estar fora do cânon. Então, nós temos muitas passagens bíblicas que apontam que tem dons de revelação especial fora do cânon. Por exemplo, Uda, ela foi profetisa, mas ninguém registrou um A dela. Quem? Uda. Então, ela tinha o dom da profecia, mas não foi canônico. As filhas de Filipe, no livro de Atos, eram profetisas, mas ninguém registrou um A delas. E elas comunicavam isso no seio da igreja, não é? Nós não vamos entender que tudo que está na Bíblia sobre Jesus foi tudo que ele fez. Foi um pedaço do que ele fez. Tanto que João vai dizer, se fosse escrever tudo, não tinha livro na terra que pudesse comportar. Então, tem coisas que foram revelações especiais que não são canônicas e as que são canônicas. Então, isso indica o que para a gente? Que essa continuidade dos dons, ela existe, embora não sejam canônicas. E porque elas não são canônicas, elas devem ser julgadas pelo padrão da Bíblia. Agora, quando lá, por exemplo, Paulo diz assim que Deus separou para a edificação dos santos, pastores, mestres, apóstolos, profetas e tudo mais, isso é contemporâneo ou isso ficou naquela época? Pois é, dentro dessa linha, se você entender que esses dons, vamos dizer assim, fundacionais, ou da fundação, estava restrito ao tempo dos apóstolos, acabou. Então até acabou o ministério pastoral. Não. Por essa linha. Não, por essa linha não. O ministério pastoral, ele precisa existir para a continuidade do cuidado do rebanho. Mas os dons revelacionais terminaram com o fechamento do cânon, segundo a linha tradicional. Não, é isso que eu estou dizendo, porque se no mesmo texto você tem lá que ele constituiu para a edificação da igreja pastores, mestres, profetas, apóstolos e tudo mais, se eu excluo esses que eu acho que são espetaculares, revelacionais e tudo mais, eu só mantenho alguns,
Meu critério de exclusão está sendo uma coisa parcial, né? Mas eles entendem assim, que o apóstolo hoje, apóstolo quer dizer enviado, seria um missionário hoje. Isso. E a profecia seria o pastor entregando a palavra de Deus na sua pregação. É por isso que eu digo que o tradicional, ele crê na contemporaneidade da profecia dessa forma. Dessa forma. Sim. Não crê naquela coisa assim, eis que te digo, filho meu, que é o que às vezes Inclusive, eu acontece. queria perguntar para a nossa jovem aqui, o que acontece num culto quando alguém fala assim, assim diz o Senhor? Assim diz o Senhor. Como é que fica a igreja? É difícil, né? É difícil, mas a gente tem que dizer o seguinte, esse tipo de fala não existe mais. Pode existir assim diz o Senhor. Eu leio na Bíblia. Sim. Agora, em termos aqui vamos fazer a distinção entre a profecia estática e a dinâmica. A profecia dinâmica é quando eu prego a palavra de Deus e Deus usa isso para a pessoa específica. Você falou a minha vida. Foi o que a Renata mencionou que aconteceu com ela. Aconteceu com ela. E a profecia estática é dom do Espírito. Ok? A profecia estática, ela não é ensino, ela é um dom. Ok? Então, o que acontece? Quando eu tenho a profecia estática, é dom do Espírito Santo falando. Quando eu digo, assim diz o Senhor, é uma autoridade tão grande que quem vai questionar isso? E a Bíblia diz que a profecia deve ser julgada pela igreja. Então, não tem essa autoridade tão espetacular assim, não. Então, quando alguém fala assim diz o Senhor, na minha opinião, é sem fundamentação bíblica. Entendi. Porque no Novo Testamento não existe uma fala dessa mais. Perfeito. Você perguntou um negócio para a Renata, o que você ia falar? Sobre a questão do assim diz o Senhor, né? A gente fala que estava provocando, né? Exato. É fato que gera um temor, as pessoas se reverenciam. E eu já participei, já que é para tratar de assunto polêmico, eu já participei de reuniões dentro da igreja em que Deus levantou uma pessoa e trouxe uma palavra, assim diz o Senhor. Na minha humilde opinião, eu acredito que a gente precisa pegar aquela fala e ver se ela bate com a Escritura. Eu não acredito que essa fala não possa existir mais. Mas é extra-escritura, você diz? Extra-escritura não, mas às vezes é uma palavra de ânimo. Às vezes o Senhor está levantando alguém ali para falar profeticamente para a igreja, de repente com uma palavra dura contra o pecado. Mas pode ser, por exemplo, assim, levantar, assim diz o Senhor. Sim, das duas formas. Assim. Tanto dizendo, gente, assim diz o Senhor. Olha, em Atos capítulo 11... Isso, como também Deus vai trazendo, de repente, um texto. Quantas vezes? Às vezes a gente não fala assim, ora em línguas antes para depois falar assim diz o Senhor, tá. Mas quantas vezes acontece da gente estar conversando com uma pessoa e, de repente, a pessoa está ali abrindo o coração, até mesmo uma conversa informal, e o Espírito Santo de Deus coloca um texto bíblico no seu coração. Quer dizer, se lembre porque você leu, porque você está cheio da palavra. Sim. Até porque só pode ser usado entregando uma palavra de Deus quem está cheio do Espírito Santo. E aí, isso não deixa de ser um tipo de palavra de Deus, mas naquela hora eu não estou com a Bíblia dizendo assim, olha, em Salmo 19... Mas aquilo sai. Hoje está o maior bate-papo, nós estamos aqui, nós três nos conhecemos, então hoje está bate-papo mesmo. Mas deixa eu polemizar que você falou um negócio interessante. Eu já tenho pensado muito isso. Você falou assim, alguém ora em línguas e tudo mais. Eu já ouvi, algumas vezes, não poucas, a pessoa ora em línguas e orar é falar com Deus. Exato. É de baixo para cima. Sim. E aí vem a interpretação ou tradução, como você queira chamar, de cima para baixo. Como palavra profética. Cara, minha cabeça entra em parafuso. Porque assim... Se aquilo é uma tradução, a interpretação de uma oração que foi dita para Deus, como que a tradução é Deus falando com a pessoa? Cara, eu não consigo entender. Vocês têm explicação para isso? Publicamente que você fala? Publicamente. Pois é, isso é interessante, porque se nós pegarmos as línguas de Atos no Pentecostes... Atos 2. O que eles falavam ali naquelas variedades de línguas. Lucas vai dizer que eles glorificavam a Deus. Declaravam as grandezas de Deus. Perfeitamente. Então, quando alguém fala em línguas, no padrão de Atos,
eu estou glorificando, engrandecendo, enaltecendo o Criador. Então não pode haver uma mão inversa de Deus falando comigo. Ok? Perfeito. Se houver uma interpretação, é dos altos louvores que a comunidade entrega ao Criador. E lá nem precisou, né? Perfeito. Porque as pessoas entendiam nas suas próprias línguas. Na sua própria língua. Agora, Exato. em Coríntios fala que quem fala em línguas ora para que interprete. Isso. Então, eu entendo que qualquer interpretação seria esses altos louvores a Deus. O que seria a profecia? Algo que está na mente de Deus, que é posta na mente do homem diretamente. Ok? E essa pessoa fala isso. Essa profecia, ela não é corretiva. Ela não pode corrigir. Ok? Por quê? Pela palavra de Deus, quem corrige é a Bíblia. 2 Timóteo 3,16. A palavra é útil para ensino, correção, instrução na justiça. Então, quando alguém fala assim, meu servo, abandona esse pecado que eu vou pesar a mão em você. Não existe isso. Ah, sim. Em primeiro lugar, porque Deus não expõe a nudez de ninguém. Em segundo lugar, que essa correção em relação ao pecado é a palavra que faz. Sim. Então, você tem o seu caminho, para mim, está correto. Se Deus fala comigo, Ele fala diretamente na minha mente. Se eu oro numa língua estranha, eu falo nos altos louvores de Deus. E eu confesso que eu também não entendo o seguinte. Se Deus vai falar alguma coisa com a comunidade, no Brasil ele fala em português. Por que ele vai falar num idioma que a pessoa... Estou falando se é de Deus, se vem de cima. Não tem lógica. A não ser que tivesse nenhum russo, japonês que viesse um idioma para aquela pessoa. Que o dom de línguas, lá em Coríntios, é para o incrédulo. Porque se eu falar sem interpretar, a mente fica nula. Infrutífera, exato. É igual eu não falar nada. E a profecia é para a igreja. Né? Eu estou aqui com 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz, né, que para quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação. Mais uma vez, em momento algum fala para corrigir o pecado, para falar, você vai morrer. Exato. Às vezes isso é muito mais do caráter moralista da pessoa que se julga um profeta, né, do que... E pior que aí se escuda no eis que te digo, assim diz o Senhor. Que eu acho que isso é até covarde, você entende? Assim, a pessoa quer dar uma chamada... Porque ela legitima tudo. Como você vai dizer, agora, julgar uma coisa que é Deus que está falando? Eu vivi uma experiência interessante. Terminava um culto, eu era seminarista, pastor muito recém-consagrado, e o pastor, uma irmã dava um testemunho que ela ia para a África. Levantou-se um sujeito falando em línguas e interpretando. Eu falei assim para o diácono, vai lá e manda ele sentar. E agora é o testemunho da irmã lá. E o diácono falou assim, mas Deus está falando. Eu falei assim, vai lá, senhor. Não foi. O pastor percebeu, pediu para cantar uma música. E o irmão continuou falando do mesmo jeito. Eu cheguei perto dele e falei assim, irmão, senta que a irmã está falando. Ele falou na maior altura assim, não toque no ungido de Deus. Eu falei assim, você vai sentar de qualquer jeito. E puxei para baixo. E ele se sentou e calou. Ok? Então, a gente vive isso com situações muito engraçadas, mas acontece. Mas essa firmeza você tem que estar, né? Eu tenho certeza que você estava respaldado na palavra de Deus. Se Deus estava falando ali através de uma pessoa, Deus não é de confusão, né? E outra coisa interessante, e um dia eu perguntei para um candidato ao ministério pastoral, você está pregando e alguém levanta, começa a entregar uma profecia, o que você faz? Ele falou assim, eu paro para escutar a pessoa falar. E se ela disser que você não é mais o pastor da igreja? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.